eu sou o professor Cláudio Branchieri e nós estamos aqui para trazer para você conteúdos de economia de qualidade. Se você quiser continuar acompanhando nossos vídeos, inscreva-se no canal. Se quiser receber notificações sobre novos vídeos postados, clique no sininho. Se gostar deste vídeo, deixe seu like. Bom, o nosso vídeo de hoje é um pouquinho diferente dos vídeos que a gente tem postado no canal sobre aulas, contendo aulas de economia. Nós vamos começar agora uma série de vídeos tentando explicar para você, tentando esclarecer para você as suas dúvidas sobre reforma da Previdência. E obviamente a gente vai começar essa série de vídeos partindo do básico, que é por que a reforma da Previdência é necessária. Então nós vamos agora esmiuçar as principais razões que tornam a reforma da Previdência necessária e inadiável para o futuro do país. Certo? Vamos lá. A gente vai... Deixa eu só, antes da gente continuar, botar aqui a caneta. E vamos agora tentar esmiuçar de por que ela é tão necessária. A primeira razão é a principal. Não é a principal, mas é uma das principais e é a mais comentada e provavelmente é aquela em que ninguém discorda. Que é a seguinte: o Brasil está envelhecendo. Essa é a principal, desculpa, não é a principal, mas esta é a razão no qual absolutamente ninguém discorda. O Brasil está ficando um país velho. Mas este não é o nosso problema. Há algo pior do que é envelhecer pobre. E é este caminho que o Brasil está seguindo. A continuar assim, a nossa renda per capita, nos próximos anos, até 2060, talvez aumente 3 ou 4 vezes em relação a hoje, mantendo o Brasil um país relativamente pobre, porém velho. E é exatamente na velhice que a gente mais precisa de reservas para poder fazer frente ao aumento de despesas naturais da velhice, principalmente com saúde. Então o Brasil está envelhecendo, mas pior, não está enriquecendo. Então vamos ver os fatos que levam, os dados que levam à conclusão de que o Brasil efetivamente está ficando um país velho. E o primeiro é esse: a taxa de natalidade brasileira despencou. De 4 filhos por casal no início da década de 80 para mais ou menos 1,8 filhos por casal, mais ou menos estabilizado nos dias de hoje. Então, como tem menos crianças nascendo, naturalmente a população brasileira acaba envelhecendo. Então, nós temos o seguinte: esta mudança no perfil demográfico. Em 1980, nós tínhamos uma grande quantidade de jovens na base da pirâmide demográfica e poucos velhos, idosos, e poucos idosos no topo da pirâmide demográfica. Hoje, essa pirâmide já é assim, já está havendo uma migração, uma mudança no perfil demográfico, aonde a base fica um pouquinho mais estreita e os jovens, em idade de trabalho, digamos assim, passam a ser a grande parte da população. A isso aqui nós chamamos de bônus demográfico, ou seja, é quase como uma bênção ter uma quantidade grande de pessoas em idade de trabalho participando do mercado de trabalho. Só que essa onda aqui vai subir. E esta população que hoje está em idade de trabalho, como não estão nascendo, a taxa de fecundidade é baixa, vai se renovar menos, porque essa aqui é a população da década de 80. Os que nasceram aqui estão aqui. Agora, esses aqui virão para cá. Para cá, para o topo da pirâmide. Fazendo com que a quantidade de velhos e de crianças que estão nascendo fiquem quase a mesma. Ou seja, sim, nós estamos envelhecendo, a mudança já está acontecendo,
Nós vivemos uma época de bônus demográfico onde eu tenho uma força de trabalho gigante, ou seja, a situação de hoje seria o melhor cenário possível para fins de equilíbrio das contas da Previdência, já que o nosso sistema é por repartição e quem trabalha sustenta a aposentadoria de quem? Do idoso, né? Ou de quem está aposentado, mas essa curva vai mudar. Então, o nosso próximo slide vai mostrar, além de nós termos menos natalidade, né? Ou diminuindo a quantidade de jovens na sociedade, eu tenho um outro fato: as pessoas estão vivendo mais. Tá? No início da década de 80, essa era a expectativa de sobrevida. Para quem tinha 60 anos. Né? Então, a expectativa de sobrevida na década de 80, para quem chegasse a 60 anos, é de que ele provavelmente chegaria a 75. Essa mesma pessoa hoje tem uma expectativa de chegar aos 85. Mais 10 anos. A sobrevida de quem chegava a 65 anos era de 12 anos, ou seja, a expectativa é de chegar a 77. Hoje, essa pessoa, a expectativa é de que chegue a 86. E aquele que chegasse a 70 anos, a expectativa é de chegar a 79. Hoje, quem chega a 70 anos, a expectativa é de que chegue a 87. Ou seja, não só a expectativa de vida está aumentando, como a expectativa de sobrevida também está aumentando. Então, significa o seguinte, que quem se aposenta com esta idade aqui, aos 60 anos, vai receber a aposentadoria por mais tempo. E a gente precisa entender que isso significa que alguém terá que pagar esta aposentadoria no sistema de repartição atual por mais tempo. Então nós temos menos natalidade, mudando o perfil demográfico da população, envelhecendo o país, e mais, as pessoas que chegam na idade, a velhice, né, que se tornam idosas, estão vivendo mais tempo. Qual é o resultado prático disso hoje? É de que a população idosa, que em 2000 era de pouco mais de 13 milhões, sendo 8 milhões homens e uns 7 milhões mulheres e uns 6 milhões homens, ela praticamente vai quadruplicar em 2060. Que é a mudança no perfil demográfico que a gente viu antes. Então, menos pessoas nascendo, o perfil demográfico aumentando, os idosos vivendo mais, o resultado é que a quantidade de idosos na população vai mais que quadriplicar. Certo? Qual é que é o resultado prático disso? Hoje, então aqui está um resumo, tá? Hoje, a população é de 20 milhões, em 2019. Em 2000 era bem menor, né? Era de pouco mais de 15 milhões. Em 2060, vai chegar a 58 milhões. A população que hoje, em relação à população, os idosos são um pouco mais de 10%. Em 2060, serão 25%. Hoje, para cada um idoso, eu tenho 10 pessoas. Em 2060, serão 4. Mas essa não é a conta correta. A conta correta é o seguinte, ó. Hoje, eu tenho 8 trabalhadores para um idoso. Porque quem paga a aposentadoria desse idoso são os trabalhadores. Então está aqui hoje a relação entre quem tem mais de 65 anos, quem tem mais de 65 anos dividido pela população entre 15 e 64 anos. Isso aqui é o número, 13,33%. Essa relação em 2060 vai ser de 42%. Significa que eu vou ter um pouco mais do que de cada 10, 5 vão ser. Eu vou ter
quase 2 para 1. Tá? Desculpa. 1 para 1. Então, em 2060, eu não posso ter o sistema de repartição valendo. Porque significa que uma pessoa no mercado de trabalho terá que sustentar quase 1,2, 1,25 pessoas terão que sustentar um aposentado. Ou seja, é inviável o sistema no longo prazo. Né? Então nós precisamos corrigir isso. Então nós temos aqui. Então vamos lá. Então, concluindo, nós temos a taxa de fecundidade caindo, a mudança no perfil demográfico, a sobrevida dos idosos, o que acarreta, no resumo final, ao aumento da quantidade de idosos, da população idosa no Brasil, né? E mudando a quantidade de pessoas trabalhando que podem sustentar um aposentado, né? Tornando o sistema inviável no longo prazo. Né? Então, esse envelhecimento, não há dúvida nenhuma, são dados concretos, isso vai acontecer. Qual é a segunda razão pelo qual a reforma da Previdência é absolutamente necessária? Vamos lá? A reforma da Previdência é necessária porque o déficit da Previdência existe e ele não para de crescer. Esqueça aqueles que dizem que o déficit da Previdência não existe. É mentira. O que eles fazem é malabarismos com os dados. Né? Eles criam versões dos fatos para tentar justificar o absurdo da afirmação de que não existe déficit da Previdência. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje todo o gasto com a Previdência é financiado pelos gastos ou pela arrecadação que o governo tem do INSS, né? Que é os 28,8% que as empresas pagam, mais a contribuição que todo trabalhador que tem carteira assinada também paga, que vai de 9% a 11%. Certo? Então o que eles fazem? Eles incluem a arrecadação de PIS e COFINS, que é um imposto utilizado para financiar os gastos do governo, como se fosse uma arrecadação previdenciária, para justificar a ideia de que não existe déficit da Previdência. Não é? Mas ele existe e não para de crescer. Aqui nós temos o dado do déficit, de como ele se comportou. Né? Mas veja bem que o déficit ele é estrutural. Ele não vem de ontem, ou de anteontem, ou do ano passado. Ele vem de décadas. Né? Nós estamos com um déficit estrutural de décadas já no sistema previdenciário brasileiro. Né? Essa linha em vermelho que você está vendo aqui refere-se ao déficit da previdência do setor público, né? Que é conhecida como RPPS, né? Os que são os regimes próprios de previdência social. E o RGPS, que é o em azul, é o regime geral da Previdência Social, que é provavelmente onde você se enquadra, que é o trabalhador do campo e da cidade da iniciativa privada. Né? Veja bem, nós temos aqui um déficit crescente e que existe. Né? A outra razão... bom, aqui nós temos um resumo do déficit da Previdência em 2018. Né? Então aqui com nossos quase 290 bilhões. Né? Sendo que 92 bilhões é do setor público e 196 é do setor privado. Certo? Esse dado foi extraído do Boletim da Previdência Social, mas ele também foi apresentado pelos técnicos do governo na apresentação da justificativa da reforma da Previdência. E aqui tem uma pequena mudança, que eu fiz, obviamente, por conta própria, aonde os técnicos da Receita, os técnicos do governo
que apresentaram a proposta da reforma diziam que o déficit da Previdência nas Forças Armadas era de 21 bilhões de reais, o que é meia verdade. Tá? Ele, na verdade, é de 43 bilhões de reais. Por que a diferença de números? Porque os militares podem se aposentar com 30 anos de contribuição. Ou ir para a reserva com 30 anos de contribuição. Tá? Como eles entram com 18 anos, aos 48 anos eles vão para a reserva. E o que os militares dizem? Que até completar o período necessário para a aposentadoria, ou se aposentarem efetivamente, eles dizem que estão à disposição do exército. Mas estão em casa, eles não estão fazendo nada. Tá? Então, eles dizem que eles são reformados. Então, há uma divergência entre números sobre o déficit da Previdência nas Forças Armadas, mas eu trago o dado real, é que é 43 bilhões. Né? Dito isto, esse é o déficit de 290 bilhões. Né? E eu tenho que somar a isto um outro tipo de gasto, que não é bem previdenciário, mas de certa forma eu posso categorizá-lo como tal, que são os benefícios de prestação continuada. O que é um benefício de prestação continuada? Ele é o benefício pago àquele idoso com mais de 65 anos no caso dos homens e com 60 anos no caso das mulheres, que não conseguiram a contribuição mínima para se aposentar de 180 meses, que é a contribuição mínima, 15 anos, e que recebem do governo um salário mínimo por mês, né? E são habilitados a receber isso desde que a renda familiar per capita não exceda 25% do salário mínimo. Certo? O ano passado o Brasil gastou com este plano 55 bilhões. Só para vocês terem uma ideia, foi instituído e normalizado mais em 96, se não me engano, e o gasto em 96 foi de 200 milhões, ou seja, esse benefício ele cresce de maneira exponencial. Né? Então nós temos uma despesa total de 770 bilhões de dólares para uma receita de 427. Façam as contas. Tá? Os 290 do déficit da Previdência nem considera esses 55 bilhões de gastos com o benefício da prestação continuada. Certo? Nem considera. Mas tu tem mais esse. Então tu estaria falando de quase 350 bilhões de reais. 343, mais ou menos. Tá? Essa é a realidade nossa hoje. Certo? É interessante esse quadro porque a gente pode se aprofundar nele. Veja bem, o regime privado conta hoje com 30 milhões de aposentados. 30 milhões e 279 mil. O regime público com pouco mais de 1 milhão e 60 mil. Certo? Vocês vejam que 1 milhão de aposentados gera um déficit de 92 bilhões. 30 milhões de aposentados, ou seja, 30 vezes mais, gera um déficit de 200 milhões, ou seja, 2 vezes mais. Vocês já começam aí a perceber como você precisa, né, defender os privilégios do setor público, que hoje se aposenta em condições muito melhores que os aposentados do setor privado. Certo? Outros dados que a gente pode inferir. O ganho médio do setor privado é de R$ 1.616 mês. Certo? Sendo que o trabalhador do setor urbano recebe em média 1.861 e o do setor rural recebe em média R$ 1.082 mês. Né? Esse é o ganho médio. Esses são os ganhos médios dos trabalhadores do setor privado. No setor público, a aposentadoria média é de R$ 10.362. Sendo que o judiciário é quase R$ 30 mil o ganho médio. Na aposentadoria, 27 mil, alguma coisa. E nas Forças Armadas também é grande, né? Mas ainda é menor do que o ganho médio, ou a aposentadoria média
dos servidores da União, né, dos servidores públicos da União. Bom, e o ganho médio, né, o valor médio pago nos benefícios de prestação continuada é de R$ 973, ou seja, exatamente no nosso um salário mínimo. Né? Um salário mínimo. Então esse é o ganho médio por setor. Ou seja, por que nós colocamos aqui esse dado? De onde eu busquei esse dado? Eu busquei do Boletim Estatístico da Previdência Social, que é uma pantomima de números, um calhamaço de números, onde você pode tirar todos esses dados. Ou seja, há uma injustiça gigantesca entre o trabalhador do setor público e o trabalhador do setor privado que precisa ser corrigida numa reforma. Certo? A terceira razão para o qual a reforma da Previdência é absolutamente necessária. Porque o atual sistema de Previdência ele é uma máquina de produzir desigualdades. Lá, num dos nossos próximos vídeos, nós vamos falar sobre se efetivamente é verdade que a reforma da Previdência prejudica os pobres. Certo? A gente não vai dizer isso, porque no próximo vídeo a gente vai discutir sobre se essa reforma da Previdência melhora a vida dos pobres ou não. Mas eu sei te dizer o sistema previdenciário atual. E no sistema previdenciário atual, a Previdência é uma máquina de produção de desigualdades. Por que eu digo isso? Estes são os ganhos médios. Esses são os ganhos médios que nós temos pegados dos boletins estatísticos do RPPS e RGPS, né, produzido pelo professor da PUC, José Mário de Camargo. Aqui é dados de 2017. O que nós temos aqui? O ganho médio das pessoas por idade, que se aposentam por idade, é de R$ 951 reais. Por tempo de contribuição, R$ 1.944. E o ganho médio do trabalhador do setor privado aqui, segundo essa análise, é 1.240. O teto é 5.531. O ganho médio do servidor público do executivo é de R$ 7.500. Dos militares é pouco mais de R$ 9.000, como a gente viu antes. Do Ministério Público é R$ 18.000. Do Judiciário é R$ 26.000. E do servidor público do Legislativo é R$ 28.000. Observem como hoje o sistema de previdência é uma máquina de arrecadação que canaliza dinheiro para o pouco mais, ou para a população privilegiada que vive de trabalhar para o Estado. Tá? Então você tem hoje o servidor público que ganha muito mais do que a média dos ganhos do regime geral da Previdência. Ganham mais que o teto do INSS, ou seja, nem o cara que mais ganha do setor privado se equipara à média de ganho do setor público, do executivo, né, que é o que menos tem a média de ganhos. Né. Então, na prática, o INSS hoje, o sistema público de previdência, é uma máquina de produzir, de gerar desigualdade, porque você cobra do trabalhador do urbano, né, que é o grande contribuinte do sistema, e direciona esse dinheiro para financiar a aposentadoria de poucos, né, digamos assim, privilegiados. Okay? Então é uma máquina por conta disso. Há grandes e enormes desigualdades dentro do regime de previdência brasileiro. Aqui está um extrato, basicamente, de como se distribui, né? Isso aqui é um dos dados que tem lá no Boletim Estatístico da Previdência Social, cuja fonte é a Dataprev, né? Para que a gente possa ter aqui, basicamente, aqui estão os nossos 35 milhões de beneficiários, certo? 35 milhões estão aqui, né? Sendo 30 milhões de aposentados e assim por diante. Né? O que é relevante saber? Que a quantidade de pessoas que se aposentam por tempo de contribuição é pequena. É 1/3 das aposentadorias totais. Aliás, é 20% das aposentadorias totais, se você considerar também os pensionistas.
né? Ou seja, a grande probabilidade de você se aposentar é que você se aposente por idade. Quem é que se aposenta por idade? Aquele que não consegue completar o tempo de contribuição mínima, né? Então, isso é um fato, né? Qual é o fato? A maioria se aposenta por idade. Poucos por tempo de contribuição. Ora, se a maioria se aposenta por idade e não por tempo de contribuição, é porque tem pouca gente contribuindo mesmo o tempo mínimo para saque, né? O tempo mínimo exigido pela legislação para se aposentar, né? Outro problema que nós temos aqui é a pensão por morte. Ó. Nós temos 7.700.000 pensionistas, né? Que recebem aposentadoria por pensão. No Brasil, você tem uma tabela lá sobre aposentadoria. Se você, por exemplo, se você tem menos de 21 anos e o teu pai ou tua mãe morreu e você é órfão, você vai receber 3 anos. É pouco caso, né? Se você for cônjuge, você tem uma tabela lá. Por exemplo, se você tem acima de 44 anos, você vai receber vitalícia, né? Você vai ter um recebimento vitalício da pensão até morrer. Se você tiver até 30 e 44 anos, 32 e 44, aí eu não tenho a tabela aqui de cabeça, você recebe 20 anos. E assim sucessivamente, né? Ou seja, existe uma massa grande de pessoas que recebem pensões no Brasil. Né? E também os auxílios. A grande maioria das pessoas que recebem auxílio doença. Mas nós também temos outros 2 tipos de auxílio. É interessante que vocês saibam aqui, ó, que é o auxílio reclusão e o auxílio maternidade. Você sabe que é o auxílio reclusão, ó, é o valor que se paga ao preso, à família do preso, enquanto ele está preso. Né? O gasto com auxílio reclusão é maior que... ele é quase de $500 milhão por ano. É um valor considerável. Né? E você também tem salário maternidade. Todo esse tipo de despesa cai hoje dentro do cálculo do déficit da Previdência. Né? Por isso que o governo fala em mudar esse escopo, aí, de mudar essa classificação. Porque realmente não é natural que, sei lá, essa bolsa presidiária, esse valor que se paga para a família do presidiário, seja debitado na conta da Previdência. Mas, de qualquer forma, o ganho per capita do auxílio reclusão é maior que o ganho per capita do salário maternidade, só para nós deixarmos isso claro. Todos esses dados você busca dentro do boletim estatístico da Previdência Social, tá? Onde você pode ter uma ideia da mudança. Então, por que o sistema previdenciário também é uma máquina de produzir desigualdades? Porque a maioria deles ele aposenta por idade. Apenas uma parte deles é aposentado por tempo de contribuição. Né? E quando esse cara consegue completar o tempo de contribuição, ele ainda não consegue receber o valor pelo qual ele contribuiu por tanto tempo. Não é? Dos 30 milhões de beneficiários do regime geral da Previdência Social, apenas 20% é por tempo de contribuição. O que também revela que se bater muito em aumento do tempo de contribuição não faz muito impacto na Previdência, já que a quantidade de pessoas que se aposentam por idade é maior, quase o dobro. Tá? Vamos... E essa é a distribuição dos rendimentos do regime geral da Previdência Social. Por que eu tenho bastantes dados sobre o regime geral, que é o regime do setor privado, e eu não tenho a distribuição dos dados do regime público da Previdência? Do regime de servidores públicos. Porque os últimos dados são de 2016, são um pouco consistentes. Há pouca transparência sobre os dados do RPPS. E há uma enorme transparência nos gastos do regime geral. Então vamos falar sobre o regime geral. 82%
vão receber até 2 salários mínimos de aposentadoria. Sendo que 66,5% vão receber até 1 salário mínimo. Ou seja, de cada 3 aposentados, 2 recebem 1 salário mínimo. Ou até 1 salário mínimo. Ora, é esse sistema que nós estamos defendendo? É esse sistema que faz com que a maioria das pessoas recebam, lá na sua velhice, 1 salário mínimo? E pior, até 2, que seria hoje R$2.000, nós temos 82, ou seja, de cada 5, 4 vão receber até 2 salários mínimos. Como é que nós podemos piorar esse sistema? Para essas pessoas? É muito pouco provável. Né? Quem é que então grita contra a reforma da Previdência? Obviamente, os caras que estão no regime próprio de Previdência Social, né? Que é o regime de servidores públicos. Né? Quantas pessoas recebem no teto? Menos de 1%. Menos de 1% recebem o teto da Previdência. Certo? E menos de 3% recebe entre 4 e 5 mil. E entre 13 e 5 mil é 8%. É esse sistema que nós estamos defendendo? Se você é trabalhador do setor urbano, a chance de você receber mais que 3 salários mínimos de aposentadoria é de pouco mais de 8%. É pouco provável, hoje, né, que a Previdência está mais controlada do que ela estará daqui a 10, 15, 20 anos. Então, se você é jovem e você faz parte do setor privado e contribui para o INSS, você só tem uma obrigação na sua vida: defender a reforma da Previdência. Porque a chance de você estar aqui entre a elite, que ganha, os menos de 1% que ganha o teto, hoje é pequeníssima. No futuro é inexistente. Então não existe nenhuma alternativa para que jovens, ou quem esteja no meio, sejam contra a reforma da Previdência. E trabalhem no setor privado, né? Não sejam os poucos que trabalham no setor público. Não é? E que não defendam uma reforma ampla e restrita do sistema previdenciário atual. Porque a grande chance é que você, ao se aposentar, receba pouco mais do que 2 a 3 salários mínimos. Ou receba entre 2 e 3 salários mínimos, se você for muito instruído, que são os caras que se aposentam por tempo de contribuição. Se você for um trabalhador do setor privado, que trabalha em empregos insalubres, você vai receber isso aqui. 1 salário mínimo. 2 se tiver muita sorte. Se você for um cara, um engenheiro, se você for um cara qualificado, que trabalhe em empregos qualificados, que exijam mais qualificação, provavelmente você pode estar se encontrar aqui entre 3 a 4. Hoje. No futuro, não. Vai ser pior. Então você não vai nem existir. Então, a reforma da Previdência tem que ser feita hoje. Se você é um trabalhador do setor privado, não existe razão para você não defender uma reforma da Previdência ampla e restrita. A quarta razão pelo qual nós devemos apoiar a reforma da Previdência. Porque quando as pessoas, ou alguns mal intencionados, dizem que é só cobrar os devedores que o problema da Previdência está resolvido, isto é mentira. Se nós cobrássemos os devedores todos, 100% dos devedores hoje, que são passíveis de recuperação, nós não, aqui eu botei, fui gente fina, nós não conseguimos resolver um único ano de déficit. Hoje. Nós resolveríamos metade do déficit. Mas vamos ser bonzinhos. Vamos imaginar que eu resolva um único ano. E depois? Depois o problema volta. Então a chance, ou a desculpa de que não há necessário fazer reforma, porque é só cobrar os devedores, é uma mentira deslavada. Nada mais está distante da verdade do que esta afirmação. Certo? A CPI, uma CPI no Senado, verificou que
As empresas privadas devem 450 bilhões à Previdência. Mas desses 450 bilhões, apenas 165 bilhões são recuperáveis. Ok? Aqui tem uma lista dos maiores devedores da Previdência. Boa sorte ao tentar cobrar da Varig. Boa sorte a tentar cobrar da VASP. Esses aqui são os maiores devedores. Boa sorte a tentar cobrar da Transbrasil. Boa sorte a tentar cobrar do município de Guarulhos. Boa sorte a tentar cobrar do município de São Paulo. Boa sorte a tentar cobrar de hospitais. Boa sorte a tentar cobrar os devedores de INSS de faculdades ou escolas. Perceberam? Não é verdade que cobrar os devedores melhora a situação do déficit da Previdência. Isto não é verdade. Certo? Não caia de novo nessa falácia. Então, essas são as 4 razões pelo qual a reforma da Previdência é necessária. Estamos envelhecendo, o déficit da Previdência é um fato, a Previdência hoje é uma máquina de produzir desigualdades, e a história de que só basta cobrar os devedores que o déficit se resolve é história para boi dormir, é uma mentira deslavada. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado no início da compreensão sobre a realidade da Previdência Social brasileira. A gente vai ter mais vídeos explicando como vai funcionar, se a receita vai impactar pobres, se ela vai impactar ricos, se os privilégios vão ser cortados, como vai funcionar o regime previdencial dos militares quando vier, né? O que efetivamente vai fazer diferença na sua vida, o novo sistema previdenciário, ou seja, nós vamos tentar tirar as dúvidas a respeito dessa que é a mais importante das reformas estruturantes que o governo está conduzindo. Tá? Se você gostou desse vídeo, então deixe seu like, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você é novo no nosso canal, eu vou deixar aqui um vídeo, 2 vídeos de aulas para você ver que tipo de conteúdo a gente posta aqui. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho para o debate. Até o nosso próximo vídeo. Até mais.